Em nome de Jesus Cristo. Dependemos do Senhor nessa hora. Que a tua doce revelação venha sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Que nós, como igreja, possamos entender o teu propósito poderoso. E nos ajuda a mudar, Senhor. Nos ajuda a mudar o nosso coração. Nos ajuda a mudar, Senhor, o que nós temos, Senhor, tido como paradigma e nos impedido de lidar com a tua igreja de maneira séria, adequada. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço que o Senhor venha com misericórdia sobre as nossas vidas nessa hora. E sobre as vidas dos meus irmãos. Que a sua mão poderosa venha nos alegrar. E venha transformar o coração deles em terreno fértil. Para que a sua palavra entre e frutifique. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Fala assim comigo. Em nome de Jesus. Eu declaro que o meu coração está aberto para receber a palavra de Deus. Que é viva, que é eficaz, que faz transformação, que muda histórias e vai mudar a minha hoje. Em nome de Jesus, amém. Só os acordados falam glória a Deus. E quem está dormindo fala amém. Quem está dormindo acorda, amém? Amém? Amém, aleluia, irmãos. Irmãos, então eu quero falar um pouquinho sobre o propósito eterno de Deus. Sabe, nós temos ensinado na igreja, aos irmãos, que o propósito de Deus não é você ficar fazendo coisas, amém? Tem muita gente que fala assim, não, eu já vou na igreja, já estou cumprindo o que Deus quer. Não, eu já vou lá, dou meu dízimo lá, bato meu cartão, pago a mensalidade do clube da igreja. Porque tem gente que acha que a igreja que não é um clube. Então vai lá e paga a mensalidade, tá bom, eu vou lá quando eu quero. Não. Oh, não, eu vou lá e toco, eu canto. Não, eu já vou na célula, não, eu já lidero uma célula. E aí nós achamos que Deus está interessado no que nós fazemos. E Deus não pediu para nós fazer. Porque eu pergunto para você, quem foi que te pediu para você fazer o que você está fazendo? E por que você está fazendo? Se você não sabe quem te pediu, ou porque você está fazendo porque os outros estão fazendo, então você, Maria vai com as outras. Você tem que enxergar o que é que Deus tem para você. E nós ensinamos que o propósito de Deus é gerar. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz o quê? Abra sua Bíblia aí. Vamos ler comigo. Gênesis 1, verso 26. Só para reforçar, eu sei que alguns irmãos já sabem decor isso aí. Diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E no verso 28 diz o quê? Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Ok. Então veja, Deus deixa claro aqui, dá uma tarefa para o homem. Essa tarefa, Deus deu para o homem antes da queda do homem ou depois da queda? Alô? Foi antes da queda. Logo na sequência, você vai ver a história da serpente, como Satanás, que entrou na história, falou para Eva comer do fruto que ela não podia comer, e ela vai, come, oferece para o marido, os dois pecaram e são expulsos. E dali eles têm consequência. O propósito de Deus, antes do homem cair, era que o homem se multiplicasse. Amém? Deus estava com o homem? Sim ou não? Sim. Diz a palavra que na viração do dia, fala na viração do dia, Deus visitava o homem lá no Éden. Deus fez o homem, colocou ele no jardim e Deus visitava ele. Se você for pegar a história de como Deus foi fazendo as coisas, no sexto dia Deus fez o homem e no sétimo o que ele fez? Descansou. Deus se cansa? Mas por que ele descansou? O descanso é o seguinte, eu estou tirando o dia hoje para ficar com você. Esse aí é a realidade dessa palavra, a revelação dessa palavra. Que Deus tirou o sétimo dia para desfrutar de toda a criação. Amém?
Então veja, Deus estava com o homem antes do pecado, antes deles errarem, antes deles não crerem no que Deus falou, que se eles comessem do fruto eles morreriam. Então Deus estava lá no Éden junto com o homem para desfrutar de uma amizade, para desfrutar de uma intimidade. Eu imagino a alegria que era de Deus. Você já pensa, Deus é pai, amém? Quantos são pais aqui? Quando você chega no trabalho, e aí a sua filha abre a porta, você abre a porta, ela vem correndo, papai, e dá um abraço em você. Como é que fica o seu coração? Se alegra, fica cheio. É assim, quando Adão e Eva, Deus chegava na viração do dia, e ele entrava no jardim, aí Adão e Eva correndo. Deus, 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 papai chegou e abraçava e beijava. Deus é um Deus carinhoso, irmãos, um Deus bondoso. Amém? Deus é assim. Deus, ele criou o homem para quê? Deus não, olha, Deus estava muito bem sem o homem, não estava? Estava lá Deus, o Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo. E por que ele inventou de criar o homem? Por que ele arranjou uma encrenca? Porque às vezes você é uma encrenca, não é? Você não dá trabalho às vezes para Deus? Ai, Deus, olha para mim, olha o que eu acabei de fazer, olha como eu falei com ela, olha como eu falei para ele, olha o que eu fiz um trabalho, Deus, Deus, Deus. Sabe, Deus estava muito bem no céu lá, sem nenhum problema. Aí ele fez você, que se tornou um angu de caroço. Que ele tem que, muitas vezes com toda a paciência, corrigir, te amar. Mas Deus ama e sempre vai te amar. Mas ele não tinha problemas. Mesmo assim, sabendo que você poderia errar, ele fez você. Por que Deus te fez? Irmãos, se você não entender isso aqui, a sua realidade de ser igreja, de ir na célula, está furada. Aqui está o segredo de Deus. Presta atenção em mim. Por que Deus fez um homem? Por que Deus fez a mulher? Por que Deus pôs eles num jardim, num lugar preparado? Por que Deus os visitava? Fala assim, porque Deus sempre quis ter uma família. O propósito de Deus é família, igreja. Deus constituiu a família. Quando ele fez o homem e a mulher, e ele falou a primeira coisa: todo o homem deixará a sua mulher e unir-se à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deus já planejou uma família. Quando Deus fez um homem, Deus olhou para o homem, Daniel, e viu que ele estava sozinho. E falou assim, não é bom que o homem fique só. Façamos de uma auxiliadora. Espera aí. Deus é um Deus que se preocupa com a unidade da casa e do lar. Deus é um Deus que se preocupa em agregar na família harmonia e filhos. Se você pegar na Bíblia, existem histórias de mulheres estéreis. Mulheres que não podiam ter filhos. E elas choravam a Deus, choravam. Tinha a Ana que dizia assim, Senhor, dá-me filho, senão eu morro. Ela chorava. Não, Ana, Raquel. Ana também era estéril, esposa de Zacarias, mas Raquel falava assim, dá-me filhos, ela era estéril. E a outra dava filhos para o marido dela, e ela não. E ela fala assim, Deus, dá-me filhos, senão eu morro. Você pega Eli, sacerdote, junto lá com Ana e Zacarias, vem Ana pedindo um filho para Deus, fala assim, Deus me dá um filho. Ele olha para aquela mulher e fala assim, a mulher está bêbada, não é possível o que ela está fazendo, ela estava orando no espírito, ela estava ali balbuciando palavras, pedindo, Deus, eu quero um filho. E Deus fala, eu vou te dar um filho. Ela fala assim, Deus, se o Senhor me dá um filho, eu vou consagrar ele, e ele vai ser para o Senhor, vai servir ao Senhor. Por quê? Porque Deus colocou no nosso coração um coração para famílias. Eu pergunto hoje, quem aqui tem chamado para ficar solteiro o resto da vida? Levanta a mão. Olha só, ninguém. Quem quer ficar solteiro? Nem a Natália quer ficar solteira. Ninguém quer ficar solteiro, irmãos. Sabe por quê? Nós nascemos para ser família. E quem pôs esse sentimento no seu coração? Foi Deus. Porque Deus, quando te fez, Ele fez você para ser o quê? Família. Deus pôs um homem num jardim, num lugar que tinha todos os alimentos que ele precisava.
para sustentá-lo, para alimentá-lo. Porque Deus queria uma família. Deus não estava satisfeito em ter só Jesus e o Espírito. Ele queria outros filhos. Deus é um pai de muitos filhos, amém? Então vem cá. Se Deus queria ter uma família, como que Deus escolhe o método? Qual é o método de Deus se relacionar conosco? Como que Deus se relaciona com você? Pensa bem. Deus, Ele criou uma estrutura para que você fosse ligado a essa estrutura para poder receber intimidade e comunicar-se com Ele. Como chama essa estrutura? Não, irmãos. É estrutura, é físico. Chama-se? Alô? Igreja. Deus se relaciona conosco através do quê? Do Espírito Santo. Só que a estrutura que Ele criou para você receber o Espírito Santo, para você estar conectado a Ele, chama-se igreja. Quando Deus fez o homem, pôs ele no jardim, que era o lugar da habitação do homem, e Deus ia lá. Quando o homem peca, Deus expulsa Adão e Eva do jardim. E eles vão para fora. E ali Ele põe lá um anjo para que o homem não entre mais no jardim, e o homem se perdeu. E aí, se você for ver em Abraão, Deus, Ele busca se relacionar com Abraão, e Abraão, ele vive em tenda. Se você pegar na Bíblia, pega aí, abre aí a palavra. Ok. Os patriarcas pela fé, Abraão, verso 8. Quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aleluia. Abraão foi um homem muito rico. Abraão foi um homem que tinha muito recurso, muitas finanças, muito dinheiro. E Abraão escolheu morar em tendas. Você morou numa cabana, numa barraca de... Quem já dormiu em barraca aqui? É horrível. Não tem conforto. Não tem lugar para fazer as necessidades. E se o camping não tiver, se você tiver, né, bem natureba mesmo, lá, eu não sei como os irmãos conseguem, né? Nem vou me delongar nesse aspecto aqui, porque tem cada história. Mas voltando para a palavra, Abraão, ele morava em tendas, esperando em receber a casa, no verso 10, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Deus planejou uma cidade, Deus planejou uma casa, Deus planejou morada. Quando Moisés saiu do deserto, saiu do Egito e foi para o deserto, o que Deus pediu para ele? Me faça um tabernáculo. E aí Deus fez o tabernáculo, do tabernáculo colocou o átrio, o santo e o santo dos santos, e ali no santo dos santos, onde tinha a arca, vinha uma coluna de fogo e fumaça, que era chamado de Shekinah, que é a glória de Deus, a manifestação da presença de Deus. Deus escolheu então o quê? Um tabernáculo, para fazer o quê? Para habitar. E habitar por quê? Quem que estava ali? Onde estavam as pessoas? Com quem que ele se relacionava? Estavam ali os sacerdotes, os levitas e todo o povo. Você sabia que o povo, quando acampava, botava o tabernáculo no meio. E o povo que estava sitiado por inimigos, acampava de costa para o inimigo e ficava virado para o tabernáculo. Alguém que já foi do exército sabe que estratégia você nunca dá as costas para o inimigo. Sim ou não? Mas Deus pedia que todo mundo que fosse dormir lá, morar ali, acampar, virasse a barraca, a tendinha, para a frente do tabernáculo, dando as costas para o inimigo. O que você aprende com isso? Que quando eu confio em Deus, Ele protege minha retaguarda.
Quando eu confio em Deus, Deus me protege das ciladas do inimigo. Deus me livra dos roubos do diabo. Deus me livra das ciladas que o diabo tem tramado contra mim. Quando eu ponho meu foco em Deus e eu não levo em consideração as ameaças, Deus cuida de mim. Amém? Mas Deus fez o quê? Pôs um tabernáculo. Por quê? Porque Deus queria habitar no meio do povo. E aí depois vem o rei Davi. E rei Davi era íntimo de Deus. Tinha no coração construir uma casa. De repente Davi acorda com um desejo: eu vou construir uma casa para Deus. E aí Deus usa um profeta. Natan fala assim: ei, o que esse Davi quer? Quem disse para ele que eu quero uma casa? E aí Natan foi falar com Davi. E Natan fala assim: olha, não é você que vai edificar a casa. Você vai preparar a casa, porque você é homem de guerra. Quem vai preparar a casa é teu filho. Mas ele descobriu no coração de Deus, a vontade de Deus era ter uma casa na terra. Por que casa na terra, irmãos? Alô? Só quem está dormindo fala alô. Estão mais acordados. Só quem está acordado fala alô. Deus quer uma casa para poder morar no meio do povo, para ter relacionamento com o povo. Só que a gente cresceu com essa ideia agora que casa de Deus é isso aqui, ó. Casa de Deus. Isso aqui é casa, ó. Se você for embora daqui, se todo mundo sair daqui agora, isso que é casa de Deus? Deus habita aqui? Não, que Deus ele habita ali, ó. Esse lugar aqui é o lugar do trono de Deus, é o altar de Deus. O altar de Deus é o teu coração, irmão. O altar de Deus, a sua vida, é a habitação de Deus. Só que tem outra maneira de Deus habitar, é quando você se reúne. O que a palavra diz? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei ali no meio. E nós estamos lidando com nossa vida espiritual e com uma célula, muitas vezes de uma maneira superficial. Eu não tenho lidado muitas vezes com a célula de uma maneira... é a vida de Deus. Você tem lidado? Quando você fala de célula, como pulsa o teu coração? O que é célula para você? Às vezes a célula para você virou uma reunião de colega. Virou um momento só para estar com os amigos, para curtir um pouco, para falar um pouquinho, para dar risada, para poder cantar uns corinhos, para se alegrar ali com os irmãos, para contar um testemunho. Irmãos, célula, igreja, é a manifestação da vida de Deus. Você precisa entender que quando você vai para a tua célula, você está indo para manifestar a vida de Deus. Sabe, nós não estamos indo para ir lá para compartilhar um texto, não. Nós estamos ali para poder manifestar a vida do Espírito, para ter uma experiência com Deus genuína. Quando você vem à igreja, quando você se reúne aqui, que aqui não é igreja, a igreja somos nós, aqui é o prédio da igreja. Quando você vem ao prédio da igreja, para se reunir em igreja, sua expectativa é: eu vou manifestar o poder de Deus nesse lugar, eu vou receber um toque do Espírito Santo hoje aqui nesse lugar. Sua expectativa tem que ser: eu não vou sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Você não pode desprezar o corpo de Cristo, que é Cristo. Jesus Cristo, irmãos, Ele declarou que Ele é o cabeça da... Se Cristo é o cabeça da igreja, logo a igreja o que é de Cristo? O corpo. Se o corpo está conectado à cabeça, o corpo e a cabeça são quantas pessoas? Uma. Quando eu estou conectado à igreja, quando eu vivo a vida de Cristo, eu sou um com Cristo. Ora, Cristo e eu somos um. A manifestação de Cristo é quando nós nos reunimos e a unção poderosa de Deus é liberada e os dons são ativados e você é usado por Deus. Isso é manifestação de Deus. Isso tem que acontecer na sua célula. Agora, se você vai para a sua célula é morna, não tem vida, não tem presença do Espírito. Se você não tem temor, você que está me ouvindo, lidera a célula, é anfitrião, é líder em treinamento, não tem temor de falar: Deus, hoje aqui é dia de reunião, e os irmãos vêm aqui, eu quero a tua presença, e vai lá, desliga a televisão meia hora antes, e começa a abençoar o ambiente, começa a declarar, começa a preparar as coisas, começa a orar, a buscar de Deus. Como você está lidando com a célula? Como você está lidando com o corpo de Cristo? Se você não faz questão de chegar no horário na igreja para vir orar com a gente, para pegar o louvor e adorar o Senhor conosco, como é que você está lidando com essa questão de ser igreja, irmãos? Por favor, os visitantes estão livres disso que eu estou falando aqui, amém?
Estou falando para os membros aqui. Para quem está conosco, que faz parte de aliança aqui na igreja. Uau, irmãos! Como é que nós vamos edificar uma igreja vencedora se nós não temos encargo para estarmos juntos? Me diz, igreja, por favor, porque eu nasci para ser vencedor. Eu nasci para liderar um povo vencedor. Eu nasci para levar um povo a experimentar o melhor de Deus. E se eu e você nos unirmos nisso, buscarmos essa vida de Deus juntos, Deus vai manifestar poder quando nós nos reunimos. Deus escolheu desde o princípio: eu quero ter um relacionamento com um homem. A loucura de Deus, a paixão de Deus em entregar o teu filho. Jesus Cristo estava muito bem no céu. Estava do lado do Pai. Abriu mão, padeceu, sofreu, morreu, foi para o abismo. Lá ficou 3 dias e saiu, ressuscitado, aleluia. Mas passou tudo isso só para ligar você a Deus. Para tirar o pecado que te afasta de Deus, para cancelar o pecado e te dar acesso a Deus. E eu pergunto, como é que você está lidando desse acesso? O que você tem feito agora dessa liberdade que você tem a chave da porta do quarto de Deus na tua mão? Você está com a chave da porta do quarto de Deus na mão. O que você tem feito com essa chave? Você tem pendurado o seu chaveiro e usa ela só para pedir? Nossa, faltou tal coisa. Deixa eu pegar a chave de Deus. Ô Deus! Será que você pode mandar aqui meio quilo de carne moída, ou de acém, meu de acém aqui para mim comer aqui na hora do almoço? Oh Deus, será que você pode arrumar meu carro? Oh Deus, o negócio está feio aqui, Deus. Minha mulher não muda. Será que dá para você calar a boca dela de vez em quando? Será que é para isso que você quer usar essa chave só? Para ficar pedindo? Deus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja, irmãos. Deixa eu falar algo para você. Quando nós estamos ligados na igreja, nós estamos ligados ao corpo de Cristo. Amém? Agora eu pergunto, no corpo de Cristo há enfermidade? Alô? No corpo de Cristo há pecados? No corpo de Cristo há mentiras? Aí eu pergunto, você está conectado à igreja? Alô? Quando você estiver conectado a Deus, vivendo a vida de Deus, as enfermidades vão embora. As mentiras não reinarão. As fraquezas serão renovadas pela força do Espírito Santo. E você será mais que vencedor. Mas o problema é que nós não estamos vivendo a vida de célula, a vida de igreja como Deus. Nós lidamos com a célula como um programa. Corremos o risco das nossas células virarem um programa. Vou lá de quinta-feira porque eu tenho que fazer. Vou lá de quinta-feira, vou lá de sábado para os jovens porque eu tenho que ir. Senão vão ficar ligando no meu pé. Senão vão ficar lá no meu pé, puxando lá. Por que eu não vou? Porque eu não fui. Vou te falar um negócio, irmão. Se você não tem encargo para estar na igreja ou no corpo de Cristo, ligado ali na sua cela, com paixão, eu não sei o que você está esperando. Eu não sei qual é a sua expectativa. O que você vê de Deus? Quem é Deus para você? Porque se você saber quem é Deus, você vai lidar com a tua célula de uma maneira diferente. Deus é a manifestação do poder e da graça lá na tua célula. Tem gente que está esperando Deus aparecer de forma corpórea e vai ficar até que Jesus venha, ou você bata as botas e você vai ser julgado. Mas a manifestação do corpo de Cristo é a igreja reunida manifestando a glória de Deus. Às vezes nós sentimos muita presença de Deus no louvor, amém? Na palavra, amém? Uau, glória a Deus. Mas deixa eu dizer algo para você. Uma coisa é a presença. Outra coisa é a manifestação da glória. Alô? Irmãos, eu já vi às vezes quando você sabe, você vai para a reunião quando a presença não está lá. Você entra num ambiente e não sente o negócio fluindo. Eu já fiz várias reuniões assim que eu sentia que o negócio não estava virando, sabe? Você entra, cadê Deus aqui? Parece que você está falando e bate, pum, e volta. Tem um teto de bronze aqui que impede com que a sua oração chegue ao Senhor. E às vezes é assim na célula. Eu cansei às vezes de algumas células que cadê sem presença? Sabe por quê? Porque os membros, às vezes até o líder, o anfitrião, não entende que a igreja, a célula, é a manifestação de Jesus Cristo lá.
Que você está ali para dar liberdade para o Espírito Santo te usar. Amém, igreja? Amém, juvenis? Nas suas células, quando você se reúne ali, eu fico assim, eles são demais, porque eles não faltam, irmãos. Eu aposto que quem está aqui com seus filhos, os filhos ficam ali, mãe, pai, vamos, está na hora, olha que oração, precisamos ir. Porque eles têm paixão por Jesus. E eles vão para a salinha, eles vão para a célula, eles são ministrados, eles deixam o Espírito Santo usá-los. Por isso que Jesus fala, você tem que ser como criança para entrar no meu reino. Porque esses marmanjos, que perderam a graça da vida de Deus, lidam com o corpo de Cristo como um programa, como um dia que você vai lá e hoje eu vou assistir Faustão, pum. Você aperta o botão lá, vai na igreja, tum. Usa a igreja como um clube. Eu vou quando me atrai, vou na cela quando eu tiver vontade. Preciso ter vontade para vir na igreja, irmãos? Por que você vai para casa? Porque você tem vontade? Ou porque você tem que ir para casa? Alô? Você vai para casa por quê? Estou com vontade. Acabei o trabalho, que vontade de ir para casa. E o dia que você não está com vontade, mas tem que ir? Você não vai? Deixa eu falar um negócio para você. Deus vai além da sua vontade. Aquele que quer servir a Jesus tem que negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus. E às vezes eu fico vendo gente sendo guiada pelas situações. Gente que lida com um relacionamento de célula num modo muito profissional e olha lá, porque esse profissional desse jeito é melhor mandar embora e trocar. Mas gente que lida com célula, com líder, com compromisso de uma maneira sem encargo, sem compromisso. Irmãos, quando nós vamos aprender que a igreja, a célula é a manifestação da vida de Deus. Quando nós vamos mudar a nossa ótica. Saber quando eu tenho a oportunidade de estar na célula fazendo algo, Neide. Essa oportunidade vai despertar em mim o poder de Deus, dele me usar na hora de fazer um quebra-gelo, na hora de ministrar o louvor, na hora de compartilhar a palavra, na hora de conduzir uma oração. É Deus te usando, é o corpo de Deus crescendo e te adestrando. Está me ouvindo? E como nós temos lidado com isso? Então eu vou começar uma sequência de ministrações na igreja para falar da importância da casa de Deus. Nós vamos restaurar isso na igreja, irmãos. Amém? Eu sei que nossas células são células que amam a presença de Deus. Amém? Mas eu também sei que nós falhamos. E uma prova que nós não somos diligentes com a casa de Deus é quando nós não temos compromisso com horários. Fala, ai. Olha para o irmão que está do lado e fala assim, você chegou no horário? Salva os visitantes, hein? Tem gasguei aqui. E o que você está livre dessa, hein? Essa puxão de orelha não é para você. mas quando você mesmo tem jeito. Deixa eu perguntar, irmãos. Ô igreja. Por favor. Você é tão sério com coisas tão mais... Não é tolas, mas sem tanto valor. Nós sabemos priorizar, amém? Mas por que nós não priorizamos às vezes a igreja? Por que coisas tomam o nosso lugar facilmente? Por que a gente negocia? Irmãos, eu sempre brinco assim, quando eu vou nas células. Se você soubesse que lá em Peruíbe agora, sai uma notícia aqui no jornal. Sai um carro de som na rua da prefeitura, da polícia, anunciando, olha, apareceu um homem de branco falando que é Jesus Cristo lá em Peruíbe. Ele está pondo a mão sobre os enfermos, está curando todos. Quem está lá tem problema de reumatismo, artrose, artrite, renite, ite, um monte de ite. E quem está com problema vai lá é curado. O que você faria? Agora. Nossa, deixa eu correr aqui, vou entrar no... Ô pastor, dá um tempo aí que eu já volto. Tchau, a Estela até foi já. É mentira, não é brincadeira, viu, Estela? Não estou falando, é verdade, não. Mas eu aposto que você saia correndo para ir lá. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus está aqui.
Jesus está na célula, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está lá. Aí eu pergunto para você, cadê a tua intensidade então de ir na tua célula? Cadê a tua intensidade de participar da vida da célula, de participar, sabe? Eu fico olhando aqui a Carmen não perde nem também. De jeito nenhum, irmãos, a Carmen tem dificuldade para se locomover, mas ela não perde. Ela dá um jeito dela, se vira, liga, pede ajuda. Eu sei que ela vem. Por quê? Tem uma característica de gente que entendeu o que é a vida de Deus, que é a vida do Espírito Santo. E aí eu vejo gente normal, gente com muita saúde, dá nó. Não vou hoje não, eu tenho uma confraternização aqui com meus amigos do trabalho. Nós vamos comer um churrasco, mas você não sabia disso antes? É que eu esqueci de te avisar. Mas, irmão, eu precisava de você aqui, eu tenho reunião com você e agora não vai dar para mim ir. Ai, paciência. Quem sabe um dia você acorda. Espero que Jesus ainda não tenha voltado. Porque se Ele voltar e você não tiver acordado, fala, lascou. Aleluia. Abre em Romanos 8, verso 30. Agora eu vou entrar aqui na palavra, tá? E até agora eu dei um pano de fundo para falar para você da importância da célula, da igreja. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Deixa eu contar um pouquinho. A minha paixão é estar aqui, amém? Eu não sei quanto é a sua paixão, mas vou falar algo para você. Segunda-feira foi um dia que eu acordei cedo, não pude voltar a descansar, porque eu tinha que pôr em ordem um monte de coisa aqui que eu ia viajar na terça. Madruguei na terça-feira, viajei o dia todo, noite, fui dormir tarde. Na quarta-feira, reunião cedinho, 6:30 da manhã levantando, todo dia levantando às 6:30 da manhã até ontem. Hoje eu levantei às 5 da manhã. E indo dormir 00:30, 1h. Porque você não está em casa. Então você chega, pega da carona, vai comer, aí você volta, vai tomar um banho, conversa. Aproveita, está sozinho, né, querida? Você tem que aproveitar, irmãos. Vida de casal é assim. Vida de casal é regada com oportunidades. Por isso que é bom ser pastor. Porque a gente viaja, vai para Caldas Novas. A gente curte a nossa vida. Nós somos um casal que se ama, amém? Apaixonados, aleluia. Por isso que ela sorri. Olha lá, olha quem vê para minha esposa, vê ela sorrindo, alegre. É minha princesa. Aleluia. Depois ela me chama a atenção. Você fica assim comigo, com todo mundo. Amém, querida. Me perdoa, mas é verdade, a gente se ama. Então a gente, tarde, aí hoje, 5 da manhã de pé, e vai, entrega o carro, aeroporto, avião. Quem dorme no avião, deu um azar de cair na fileira 11, que não reclina, na frente da saída de emergência. Foi duro assim, irmãos, a viagem toda. Eu pescava assim, tinha que ficar com o pescoço assim. Nossa, nem dormi. Aí vai, volta, pega a Vitória, que estava na casa do pastor Gilberto, nossa, e desce para cá, e chega aqui meu irmão, e vai, almoça. Volta, 1h30. Amém. Vou tirar um cochilo de 1h, 12h30. Eu tomo banho, arrumo as coisas. 3h30 tem que estar aqui ensaiando, porque eu vou pregar. E nós vamos ministrar a palavra, e a vida de Deus vai acontecer. Se não fosse uma pessoa apaixonada, irmãos, você acha? Cancela o ensaio. Não, bota alguém para pregar. Não menos os irmãos, mas vou falar para você. Eu amo ministrar o Senhor. Eu não vi a hora, a Paula sabe disso, que eu não vi a hora de estar aqui. Eu falava assim para ela, isso aqui é tão importante, eu não posso esquecer de falar isso para eles, eu não posso. Eu fico, irmãos, eu tenho, acho que umas 30 folhas que eu escrevi. Isso aqui é a maior bênção de Deus, graças a Deus pelo iPad. Então, iPad, tu pedes, nós podemos pedir tudo. Isso aqui é de Deus, irmão, isso aqui os pastores falavam, e é um barato, quem me via... Nossa, eu já tenho muita história para contar desse negócio aí eletrônico. Amo essas coisas. Mas eu anotei tudo. O pastor, atim. Que eu falei, até achei atim vem com unção. Eu preciso dar um atim neles também. Mas deixa eu falar algo para vocês. A importância e o encargo de querer trazer para a igreja a realidade de viver a igreja.
A importância de você transferir vida, irmãos. De a gente sair daquele mesmo de fazer célula por fazer. De ir para um discipulado por ir. Qual a expectativa quando você vai para um discipulado? Qual a expectativa quando você quer sentar com o teu membro? Cutuca o seu irmão que está dormindo. Cutuca o Monteiro aí. Fala, Monteiro, acorda. Essa palavra é para você, irmão. Tem que estar atento aqui. Não deixa o irmão dormir. Mas eu quero dizer algo para você. Sabe, eu vim numa expectativa de trazer um maná. Para você sair daqui cheio de vontade de ir para a sua célula. Você sair daqui cheio de vontade de amar a Deus. Eu não sei, vocês que nos visitam, qual a experiência que vocês têm com Deus. Eu não sei, irmãos. Sei que nós aqui na igreja temos trabalhado para levar essa igreja a experimentar a vida soberana de Deus. Sabe, o melhor de Deus, não fluir, de ser tocado pelo Espírito, de ser homens íntegros, de caráter aprovado, idôneos, de palavra, retos, justos, que trabalham bem, que é um exemplo nos negócios, que é um exemplo no comércio, que é um exemplo na lida do dia a dia, que honra o nome de Jesus Cristo. E aí eu chego com uma vontade assim, eu falo com ela, eu vou falando, ela fala assim, calma, Deus já te deu tudo. Eu sei que Deus já me deu tudo, mas eu não quero, por um descuido, deixar de compartilhar algo para eles, porque o que eu recebi lá é vida de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, que nossas células sejam cheias da vida de Deus. Eu quero que as pessoas tenham prazer em ir na célula, que elas não faltem. Eu fico vendo pessoas que só chegam aqui na hora do louvor, irmãos, no finalzinho do louvor, eu fico pensando, o que acontece? Será que o som está alto? Enfia um cotonete no ouvido, sei lá, vem com um algodão para minimizar. Avisa o irmão da mesa de som. Perdoa a gente, que às vezes a gente erra, se empolga aqui. E a gente se empolga mesmo. Vocês viram. Então perdoa a gente, mas vem cá, releva isso. Vem amar a Deus. Vem amar a presença do Senhor Jesus Cristo aqui nesse lugar. Por favor, irmãos, tira essa cegueira de uma vida apática que trata a Deus como coisa, como negócio. Deus é uma pessoa. E Ele te fez para você reconhecê-lo e amá-lo. Porque Ele te ama. Ele ama você demais. Ele preparou esse dia aqui para você ouvir isso, porque você falou você o seguinte: eu amo você, meu filho. Sabe, irmãos? Eu venho numa expectativa de querer passar tudo para vocês. Eu vou falar algo. Nós estamos passando uma, assim, videira, é todo mundo. O tema dessa conferência, o que foi tratado foi a casa de Deus. O que é a casa de Deus? Eu nem li Romanos, né? Está vendo? Isso é deixar Deus usar. Olha que Deus diz, Romanos 8:30. Paulo dizendo, né? E aos que predestinou, fala, Deus me predestinou. Esses também chamou. E aos que chamou, a esses. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Sabe, Deus se fez igual a nós, para que nós fôssemos também igual a Ele. Aleluia. Ele falou, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. E veio Jesus Cristo como homem, para que você como homem seja igual a Jesus. Esta é a vontade de Deus. Ele te predestinou. Predestinar é, sonhei com você. Quando você nasceu, eu falei a você, você é meu. Mas eu te dou a escolha, para você se entregar a mim ou não. Isso é predestinar. Deus dá a escolha. Ele sempre sonhou com você. Quando você, muitas vezes foi maltratado, perseguido, foi enganado, Deus chorava por você. E apesar de todas as coisas que aconteceram com você, Ele nunca desistiu de você. E Ele sonhou com você, te predestinou para ouvir de você um dia: eu reconheço o Senhor como o meu Deus, o meu único Salvador. Deus te predestinou. E Ele te chamou. Fala, Ele me chamou. Fala, e Ele me justificou. E agora fala assim, e também me glorificou. O que é glorificar? Glorificar é mudar a glória. O que é glória? A feição, a face. Diz a palavra que Moisés queria ver a face de Deus. E Deus não manifestou
a glória dele para Moisés, porque Moisés tinha pecados e ele não era puro de todos os pecados. Por quê? Precisava Jesus purificá-lo. Então Deus passava assim, botava ali na fenda e passava. Você vai me ver por trás, mas face a face não pode me ver, porque se ver, morrerás. Só que aí, nós hoje podemos ver a glória de Deus. A glória de Deus quem é? Jesus Cristo. A manifestação de Deus na terra, a glória, a imagem. E quem ele falou que nós somos imagem? Deus falou que nós somos imagem dele. Então, quando nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor, e nós reconhecemos que ele é a glória de Deus, nos tornamos a glória dele, por uma decisão de ser o que Deus é. Deus te chamou para você ser o que ele é. Amém, igreja? Gênesis 1:26, já li com você. Então, o propósito eterno de Deus. Muitos falam assim, que o propósito de Deus era salvar o homem. Não, Deus tem um propósito, Taylor, salvar você. Não é um propósito de Deus. O propósito de Deus não é salvar você. O propósito de Deus é fazer você igual a ele e habitar em você. A salvação é um remédio. Quando o homem estava lá no Éden e não tinha pecado, não tinha salvação, não precisava. Mas por que veio a salvação? Por que Jesus teve que vir? Por causa do pecado. Então a salvação não é o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é morar em você. Só que para morar em você, você precisa desejar. E você precisa lidar com Deus de maneira adequada, para não desprezar a presença dele. Amém? Eu sei que é uma palavra às vezes um pouco empírica, subjetiva, porque a gente lida com Deus, a gente tem a tendência, irmãos, de lidar com Deus como a gente lida com coisas. A gente quer tocar, a gente quer bater um papo e ouvir ele falar, é meio racional, sim ou não? Mas Deus não lida assim. Deus fala com você, eu tenho certeza, enquanto eu estou ministrando aqui, Deus foi acrescentando algumas coisas no seu coração. E o seu coração foi queimando em algumas áreas. Falar, Deus, eu preciso ser diferente. Deus, a minha célula precisa ter vida. A minha célula não pode ser uma reunião de gente lá que só vai lá para bater o cartão, porque o pastor senão vai ficar ligando, porque não foi na célula. Porque até o pastor liga, sabia, quando falta? Por enquanto eu dou conta. Então até eu ligo, quando eu vejo irmãos faltando, eu vou atrás. Por que você não foi, irmão? Ai, como que você sabe que eu não fui? Meu líder já me caguetou. Não me caguetou não, eu perguntei para ele. E aí, fulano foi lá? Ciclano, como é que foi? Sabia que todo domingo eles me passam o relatório da célula, me falando, fulano foi na célula, foi assim, foi assado e tal. Aí eu olho, eles passam todo domingo para mim via e-mail os números. Aí eu olho, eu sei quantos, quem faltou. Daí eles me passam lá. Fulano faltou, ciclano. Aí eu quero saber qual a justificativa. Aí eles falam o que aconteceu. Eu falo assim, nem avisou. Quando eles falam assim, nem avisou, nem deu justificativa. Oh, que triste. Eu falo, nossa, as pessoas se importam, as pessoas querem estar perto. E a pessoa nem liga para avisar. Então nós queremos gerar, e nós queremos ter uma relação diferente com Deus, irmãos. Amém? Amém. Quantos aqui desejam isso? Amém. Aleluia. E o último texto, quero só ler para falar um pouquinho sobre o nosso momento, Efésios 4. E nós vamos falar muito sobre isso, muito. Não tenho pressa de nós tratarmos. Eu vou destrinchar aqui. Eu só quis dar um pano de fundo hoje. Essa palavra aqui, eu estou em 3 parágrafos só. Nós vamos além. Nós vamos restaurar esse valor nas nossas células. Em nome de Jesus, irmãos. Nós vamos experimentar do Senhor. Amém? Vamos experimentar do Senhor um renovo em nossas células. Vamos ter células cheias do poder de Deus. Amém? Quantos aqui creem nisso? Amém. A célula será um ambiente gostoso de participar. Você não vai querer perder a célula porque você fala assim, não, quando eu vou na célula eu sou usado por Deus. Aleluia. Nossa, irmão, você não viu a hora que eu estava fazendo louvor? A hora que eu estava fazendo louvor, a música acabou, eu comecei a orar, eu falei assim, Deus faz. Aí o irmão começou a chorar, falando assim, oh, Deus está falando comigo, aleluia. Eu fui usado por Deus, glória a Deus. Não é isso, não é isso que eu quero. Agora tem um monte de igreja que bota lá o pastor, o soberano, o inatingível. Ele é o vértice do ápice, da ponta do iceberg, ele é intocável, senta ele lá e os irmãos lá atrás. Amém, irmãos, 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 irmãos.
Porque aqui sou eu que mando, que mando, que mando. Sai fora. Nós somos uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro. Aleluia! Cada um tem uma parte importante no reino. Você é importante na tua célula. Você que nos visita, vai visitar uma célula nossa. Você vai ver que gostoso. Ah, irmãos, quando eu era líder de célula, aleluia, que vontade de liderar de novo. Uma vez eu lembro que eu estava lá em Guarulhos. E aí nós fomos para ministrar o louvor. Eu sempre no louvor, eu sempre amei o louvor. E aí eu peguei o violão. Nós estávamos numa sala, estava lá Elias, Laudilane, Lucidaiane, Núbia ainda não estava. Lucidaiane, um povo lá de Guarulhos. E aí eu pegava o violão. Lembro aquele dia que eu comecei a dedilhar o violão e comecei a cantar umas músicas. O espírito de quebrantamento tomou a gente. E aí nós fomos, sabe, se constrangendo na presença de Deus, chorando, todo mundo em pranto. A hora que eu abri o olho, o horário da célula já tinha estourado, estava todo mundo no chão, sabe, uns deitados, outros ajoelhados, outros apagados, e aquela presença tomou minha casa inteira. Não teve nem palavra, a gente não queria nem fome, não queria nem comer, a gente só queria aquela vida de Deus. Quanta vida, quanta presença de Deus. E aí, alguns vão para a célula, fica um falando do outro às vezes. Que coisa feia. Quando acontece isso, esquecem que é a vida de Deus que está lá. E aí fica cada um preocupado nas coisas do outro. Olha o sapato da irmã, olha o chinelo da outra, olha. Não acontece isso nas nossas células, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Se acontecer, nós vamos resolver isso hoje. Porque lá é lugar para a vida de Deus. Lá não é um ponto de encontro de gente querendo fufucar. Afinal de contas, 2 semanas atrás nós falamos sobre o quê? Sobre fofoca. Sabe que nós pregamos de fofoca? E você que não visita, nós pregamos sobre fofoca na igreja. Foi uma bênção. Nós falamos que quem fofocasse ia cair a língua. Você viu, tinha de mão preocupado. Eu fiz a oração de cair a língua para quem fofocasse. Então, vem no apelo aqui você que tem problema de fofoca. Amém. Olha só o que diz então. Verso 8 do capítulo 4. Oh, aleluia. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus. Ele está falando aqui do dia da morte de Cristo. Para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, com objetivo ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Fala, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Edificação de quem? Quem é o corpo de Cristo? Nós. Veja, Deus deu dons. Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Fala santos. Fala santos. Santos. Gol! Não, Jesus, aleluia. Aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo aqui? Olha para o seu irmão e fala, ei, santo. Tu é santo. Santa Paula, Santa Carmen, São César, Santo Rodrigo, Santa Cláudia, Santa Vera. Seu irmão é santo. Aí você fala assim, santo eu? É que você não mora comigo. É que você não anda no carro comigo. Diz assim, sede santo, como eu sou santo.
Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. A santidade é um processo. Por que que Deus deu dons? Para treinar você. O aperfeiçoamento dos santos. Deus te deu dons, Carmen, para você treinar outras pessoas. É para isso. Deus deu os dons, Maurílio, para você treinar outras pessoas. Deus nos dá dons. Aí eu te pergunto, quantos tem dons aqui? Quem levantou a mão é porque não descobriu, mas Deus vai dar, em nome de Jesus, se não tem. E se tem, não descobriu ainda. Mas cada um, Deus vai dar uma medida de dom. Para quê? Para você ser usado e treinar as pessoas. Então veja, nós aqui estamos fazendo hoje a formatura de maturidade CTL. Com dons, Deus nos deu os dons aqui. Para nós ministrarmos, foram 6 meses de curso. Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Quem deve ser treinado na igreja? Alô? O líder? Sim. O líder em treinamento? O anfitrião? O anjo da guarda? O irmão que está do seu lado? Todos precisam ser treinados. Porque a igreja vai ser edificada quando você é treinado e você é colocado à disposição de Deus para Ele te usar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queria que você ficasse de pé, eu quero fazer uma oração com você. Nós vamos dar início aqui, então, à cerimônia aqui de entrega dos nossos certificados. Antes disso, bom, vamos fazer... Que fica